Graças a Deus por essa maravilhosa oportunidade de poder estar aqui nesta noite, adorando esse Deus que é digno de toda honra e toda glória. E eu quero nesta noite agradecer primeiramente ao meu Deus, também à minha pastora, a todos os irmãos que estão nos assistindo nessas lives. O Senhor, nesta noite, assim como o Senhor falou ao meu coração, eu creio que o Senhor também vai falar ao teu coração nesta noite, por intermédio da sua palavra. Eu quero convocar os irmãos para que nós possamos abrir a palavra do Senhor do livro do profeta Isaías, no capítulo 60 e no versículo 1. Dá um tempo para os irmãos abrir a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 60, versículo 1. Onde nos diz assim a palavra do Senhor: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse texto, amados irmãos, ele nos dá uma referência clara sobre a promessa do Senhor à sua igreja, em que Cristo, em tempos não específicos, ele manifestaria a sua glória. E o povo, naquela época, estava vivendo sobre a opressão da invasão de Jerusalém, aproximadamente 700 anos antes da vinda de Cristo. E o Senhor falou por intermédio do profeta Isaías em tempos difíceis. O nome Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele era filho de Amós, sua esposa era chamada de profetisa, e ele tinha 2 filhos. Um chamava Maher-Salal-Hasbaz, está em Isaías capítulo 8, versículo 3, inclusive fala da mãe dele. Diz assim a palavra do Senhor: E fui ter com o profeta, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: Põe-lhe o nome de Maher-Salal-Hasbaz. O nome do outro filho era Jazube. Sear-Jazube. Isaías capítulo 7, versículo 3, também está escrito assim: Então disse o Senhor a Isaías: Sai agora tu e teu filho Sear-Jazube. Louvado seja o nome do Senhor. E o principal foco, irmãos, do Senhor, através do profeta Isaías, era mostrar ao homem a glória, a santidade, o esplendor e o amor de Deus pela humanidade. Então veja, irmãos, o quanto Deus, ele nos ama de uma forma tão profunda. Para que o homem, criado por ele em Jesus Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, derramando seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Interessante, irmãos, que Cristo, ele demonstra o seu amor quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A remissão é o perdão dos nossos pecados. Então o Senhor, ele é um Deus tão misericordioso que ele já pensava também naquele povo que não fazia parte daquele povo judeu. Já falava-se dos gentios em Isaías, no capítulo 2, capítulo 60, versículo 2 e versículo 3, também o Senhor falou, mostrando acerca dos gentios, que somos nós, que não éramos chamados de povo de Deus, mas fomos escolhidos pelo Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: Porque eis que as trevas
cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a glória do Senhor se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis da terra ao resplendor que te nasceu. Então, no versículo 3, fala acerca dos gentios que caminharão à luz do Senhor, e os reis ao resplendor que nasceu. Interessante, irmãos, que o Senhor falava profundamente ao meu coração nesta tarde, e quando eu pensava nesse texto, na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 11, versículo 7, também nos traz um texto interessante, que a palavra do Senhor nos diz que nós éramos zambujeiros bravos. O que é isso, pastor? Zambujeiros bravos. Irmãos, isso era uma espécie de oliveira que ela produzia um fruto escuro e duro, não se podia comer. E a sua árvore era cheia de espinhos. Então nós éramos, irmãos, zambujeiros bravos. O apóstolo Paulo escreveu aos romanos acerca dos gentios, que somos nós que fomos escolhidos pelo Senhor. O Senhor derramou o seu sangue por mim e por você. Ele entregou sua vida para nos dar vida e vida em abundância. Interessante que diz assim o texto de Romanos 11, 17. E se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, fostes enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Então, amados irmãos, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Tem até um hino que se canta, né? Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado através da fé. Portanto, amados irmãos, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Cristo. Veja o amor de Deus, o quanto Deus nos ama, que Ele nos enxertou na videira verdadeira. E nós podemos dar frutos, e frutos em abundância, frutos bons, né? Então, amados irmãos, é maravilhoso quando nós podemos contemplar a glória do Senhor e ver todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Em Isaías capítulo 9, versículo 6, todo o livro do profeta Isaías, ele fala acerca de Cristo, né, do Messias, da promessa que um dia o Messias viria. E diz assim Isaías 9, 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Também em Isaías 53, eu quero partilhar com os irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 5. Também nos fala sobre a vinda e o sofrimento do Messias e tudo que passaria por todos nós. Diz assim a palavra do Senhor. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E não havia nele boa aparência, para que o desejássemos. Versículo 3, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito de Deus, ferido e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, amados irmãos, por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o quanto este Deus é maravilhoso e tremendo, irmãos. O que Deus tem feito por nós. Ele entregou o seu próprio Filho, Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para nos dar o prazer, esta alegria de desfrutarmos da presença gloriosa do Senhor. Veja o quanto vale a pena servir a Deus. Eu comecei a imaginar, quando eu li esse texto, irmãos, Cristo, ele foi açoitado, foi humilhado, cuspiram nele, teve sede. Ele foi julgado. De um lado colocaram Barrabás, um ladrão, assassino, e de outro lado Jesus, e perguntaram então, Pilato perguntou então ao povo a quem ele deveria soltar. E o povo disse: solta Barrabás, solta Barrabás. E perguntaram: e com Cristo? E o povo disseram: crucifica-o, crucifica-o. Mas sabe, amados irmãos, ele sofreu, subiu até o Calvário, e ali ele foi pregado no madeiro. Segundo está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 22 e 23, fala que maldito era aquele que morria pendurado no madeiro, mas eram as minhas maldições, era o meu pecado que estava sobre ele, era o nosso pecado que estava sobre Cristo, e ele morreu em nosso lugar para nos dar a vida que nós temos hoje, o privilégio de podermos desfrutar desta presença gloriosa do Senhor. Nos diz assim Deuteronômio 21, 22, se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto aquele que é pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra que o Senhor teu Deus te deu. De sorte que somos, portanto, irmãos, podemos contemplar, podemos ver que aquele que morria segundo a lei, naquele tempo, ele era considerado maldito. E Cristo, amados irmãos, ele morreu entre dois ladrões. E um disse: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce daí, salva-te a nós também. E o outro ladrão diz: nem neste momento você temes a Deus. E ele falou com o Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Veja, amados irmãos, não tem nada que se possa comparar a tão grande amor como o amor de Deus por nós, irmãos. Ele nos amou ao ponto de entregar a sua própria vida por nós. Esse Deus, amados irmãos, que bastava uma só palavra e ele acabava com tudo se assim o quisesse, mas ele suportou, irmãos, por causa de mim e por causa de você, por causa de nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 e 21, quero deixar com os irmãos, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele
fôssemos feito justiça de Deus. O embaixador, amados irmãos, ele é um representante legal de um país em outro país. Um exemplo, como o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, ele é um representante legal dos Estados Unidos aqui no Brasil. E aquela chácara, que é 20 mil metros aproximadamente, pertence, é país chamado Estados Unidos. Então nós somos embaixadores por Cristo, nós somos representantes legais, irmãos, do reino de Deus aqui na terra. Nós não nascemos aqui para a eternidade, para ficar aqui na terra. Um dia nós estaremos com o Senhor. Então é preciso nós pensarmos nisso. Um dia nós estaremos na presença do Senhor. Um dia nós estaremos na eternidade com Cristo, porque eu não sou deste mundo, irmãos. Eu vim a este mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Não sei quantos anos eu vou viver aqui, mas enquanto eu viver aqui nesta terra, eu quero servir ao Senhor e com integridade em meu coração. E interessante, amados irmãos, que nesses últimos dias nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas já tantos outros momentos vivemos no passado. Desde a minha infância, e eu me recordo quantas enfermidades já surgiram no nosso país. E o Senhor, Ele sempre tem abençoado uma forma, algum remédio, para que possa aliviar o povo. Então o que nós precisamos é continuar orando, irmãos, e acreditando neste Deus que pode mudar todas as coisas. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz para nós não permanecermos caídos e nem apagados sem luz, que nós devemos nos levantar e resplandecer, irmãos, como luz, pois a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre nós. Nós somos, amados irmãos, como eu disse aqui, representantes legais do reino de Deus aqui na terra. Então não vamos ficar entristecidos, irmãos, porque mais um problema surgiu no mundo e tem afetado inúmeros países, mais uma calamidade tem surgido, mas nós não podemos permanecer cabisbaixo, irmãos, não vamos deixar que esse problema tome conta do nosso coração, da nossa vida. Vamos continuar servindo ao Senhor. Não podemos ir na igreja, mas podemos assistir às lives da igreja, tem os grupos da igreja e sempre tem uma palavra, irmãos. E nós podemos participar das coisas de Deus. Portanto, amados irmãos, nem sem luz nós devemos brilhar, resplandecer a glória do Senhor, demonstrar que nós somos servos do Senhor e que nós vamos a cada dia, a cada manhã, manifestando a alegria de servir ao Senhor, para que todos possam ver em nós o que o Senhor tem feito. Portanto, irmãos, é momento de nos levantarmos e nos colocar de pé, irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz por nós. Pois existem muitos hoje vivendo, irmãos, cabisbaixo, desanimado, irmãos. Não há mais desejo em nada, até mesmo nas coisas de Deus. Muitos hoje estão assim, irmãos. Deixa os problemas tomar conta, deixa as coisas nos desanimarmos, nos deixarmos entristecidos, amados irmãos, sem desejo em nada. Não existe mais vontade de orar. Quantos já não têm mais desejo de orar, de ler a palavra do Senhor, nem de trabalhar? Muitos vivem angustiados, atribulados, depressivos, irmãos. Quantos de nós hoje estamos vivendo assim?
nessa situação. Não chega, não é momento, irmãos, de nós nos entregarmos, mas é momento de nós nos levantarmos e nos colocarmos de pé na presença desse Deus que pode todas as coisas, porque não existe enfermidade que Ele não possa curar, não existe problema que o nosso Deus não possa resolver. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados irmãos, Ele ainda não desistiu de nós, Ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele está com os seus braços abertos, esperando o momento em que nós abrimos o nosso coração e nos dispomos a entregar a vida para esse Jesus, para servi-lo com integridade, com amor, com prazer, com alegria nas coisas do Senhor. Aleluias! Seu propósito, irmãos, comigo e com você, é até o fim. Enquanto nós vivermos aqui, se eu não deixar o Senhor nunca me deixará. Ele estará comigo em todos os momentos da minha vida. Passamos o que passamos, mas o Senhor se faz presente. Mais dia ou menos dia, nós seremos vitoriosos na presença do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 25, nos diz assim, a palavra do Senhor, uma comparação que eu quero fazer aqui. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu queria fazer uma pergunta nesta noite, irmãos, para que possa ficar no meu coração e no seu coração. Qual de nós teríamos coragem de morrer no lugar do outro? Qual esposo teria coragem de morrer no lugar da sua esposa? Se lhe fosse perguntado, você quer morrer no lugar da sua esposa? Eu não sei quantos diriam sim. A própria Bíblia nos ensina para que o cônjuge, amar um ao outro, ao ponto, amados irmãos, como Cristo, Ele morreu por nós, pela sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Cada um de nós, irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Então, continue servindo ao Senhor, ouvindo essas lives, mas medite nesta pergunta. Jesus fez isso por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim. Ele morreu no meu lugar. A condenação era para nós, irmãos. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Portanto, desde do profeta Isaías, há 700 anos antes da vinda de Cristo, ele já falava acerca dos gentios, que somos nós, que o Senhor nos alcançou, irmãos. Independente de cor, nacionalidade, sexo, o Senhor, Ele nos alcançou. Também Jesus mostra o seu grande amor. Por isso nós devemos nos colocar de pé, irmãos, levantarmos, brilharmos como luz e manifestar a glória do Senhor através da nossa vida, porque Ele, o Senhor Deus, amou o mundo de tal maneira, mundo ser humano, eu, você, Deus amou de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, amados irmãos, o amor desse Deus por nós. E Ele já falava acerca de mim, acerca de você, há 700 anos antes da vinda dele. Hoje, nós já estamos no ano 2020. E o Senhor, Ele tem nos abençoado. Quantas vidas o Senhor tem alcançado. Então não desista. Não desista nunca de servir ao Senhor. Esse fato
amados irmãos, é relevante em que, à medida em que me levanto e me disponho a servir ao Senhor, com integridade em meu coração, eu vou resplandecendo nas minhas atitudes, vencendo o pecado, os desânimos, a falta de esperança, as angústias, à medida que eu disponho a servir o Senhor, que eu me entrego na presença do Senhor, que eu me levanto, que eu ande na presença do Senhor, o Senhor vai me dando vitória. Cada dia, vitória em uma coisa, é vitória em outra. O Senhor vai nos abençoando de uma forma tão especial, irmãos, que não tem palavras que nós possamos escrever para descrever aquilo que o Senhor tem feito por nós. As aflições, as preocupações, quantos hoje estão vivendo assim, irmãos? Os desesperos, depressão e tantas outras coisas. Quantas pessoas têm coragem de tirar a sua própria vida? Quantas pessoas hoje estão vivendo aflitas, angustiadas, preocupadas, desesperadas? Irmãos, é momento de nós nos levantarmos e resplandecermos diante do Senhor. O resplandecer é um fato interessante, irmãos, e tão maravilhoso, é tornar-se notável, é sobressair, luzir, brilhar intensamente, é manifestar-se brilhante com esplendor. Olha os astros no céu, amados irmãos, se manifestam com extremo esplendor. Dentre eles, o mais importante é o sol, e tudo foi criado por Deus. Aleluia! E tudo foi criado por Deus. O que Jesus vai fazendo em nossas vidas, em nossos familiares, em nossos amigos, com os nossos vizinhos, com muitas outras pessoas vão querer, amados irmãos, muitas outras pessoas que estão perto de nós vão querer conhecer o Senhor e vão te procurar o que foi que aconteceu que nos fez mudar. Nós éramos de uma forma, hoje somos de outra forma diferente. O Senhor mudou o nosso agir. É isso que Deus quer fazer com a minha vida, com a sua vida, irmãos, que nós precisamos confiar nesse Deus tão poderoso, esse Deus maravilhoso, que tem feito grandes coisas na nossa vida. Portanto, irmãos, vamos andar na presença do Senhor. Nas nossas atitudes, vamos demonstrar o Senhor. Vamos deixar, irmãos, todo o embaraço que tão de perto nos aflige e vamos seguir firmes, confiantes no Senhor, pois Ele é o Criador do céu e da terra e do mar e de tudo quanto existe, inclusive eu e você, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Quando nós observamos a natureza, podemos ver as coisas perfeitas que o Senhor fez para o louvor da sua glória. Quantas coisas o Senhor fez, irmãos, e tudo isso para o louvor da sua glória. Eu quero fazer uma ilustração rápida. No dia em que eu conheci o mar, primeira vez que eu fui conhecer o mar, eu tinha 46 anos de idade, e nós fomos no Rio de Janeiro. Eu conhecia até Belo Horizonte, mas de Belo Horizonte para o Rio eu não conhecia. Irmãos, eu fiquei impressionado, maravilhado com a grande natureza, como Deus é lindo, irmãos. Quando você vê aquela imensidão de rocha, que foi tudo criado pelo poder do Senhor. Quando vai chegando perto de Petrópolis, uma serra, e a gente já está acostumado com caminhão em carga pesada, em serras, e eu desci devagar e nós observamos tudo aquilo, irmãos, água que nasce na rocha. Irmãos, é algo assim incrível, como uma cidade, a chegada de uma cidade pode ser tão linda como aquela. E quando eu avistei o mar, irmãos, eu fui logo correndo para chegar até na água. E foi
entramos no Rio, na praia de Copacabana. Foi o primeiro local que eu conheci o Rio. E eu fui correndo para me experimentar se a água era salgada mesmo. E olha, irmãos, a água é salgada mesmo. E interessante que eu olhei aquela imensidão e eu vi aquelas conchas. Eu falei assim, eu queria uma concha dessa para me pôr no chaveiro do carro. Eu vou pegar e vou furar. De repente, irmãos, veio uma ondazinha assim fraca no meu pé. E quando eu olhei para baixo, tinha uma conchazinha, inclusive ela estava furada. Eu só peguei aquela concha e fixei no chaveiro do carro. Olha o quanto o Senhor é tremendo. Estávamos com o pastor Gil, a minha esposa, as nossas familiares, e eu pude contemplar tudo isso que o Senhor fez, amados irmãos, na minha vida. E Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28, eu quero também deixar com os irmãos que diz assim, já estou terminando, tá, irmãos? E diz assim, Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então veja, amados irmãos, o privilégio que o Senhor nos deu de nós sermos escolhidos pelo Senhor e servirmos a esse Deus. Portanto, amados irmãos, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto nós também que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignominia e está sentado à destra do trono de Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Também outro texto bíblico, irmãos, interessante, João capítulo 1, do versículo 1, primeiro ao versículo 5, do Evangelho de João e do capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Glória a Jesus. Esse Jesus maravilhoso, irmãos, ele nos deixou a sua palavra. Ele morreu crucificado no madeiro por mim e por você. Portanto, veja a importância de nós permanecermos na presença do Senhor, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, tem o Senhor feito grandes coisas em nossas vidas e maiores ainda fará. Levantará como luz expressando em nós a sua glória. Fomos criados para sermos testemunhas vivas para o louvor da glória do Senhor. Nós somos testemunhas vivas do Senhor. Amados irmãos, o Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele. Veja o que nos diz Romanos 8, 37 e 39. Capítulo 8, versículo 37, versículo 39. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida,
nem anjos, nem principado, nem coisa presente, nem coisas futuras, nem potestades, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, amados irmãos, é momento de nos colocarmos na posição do Senhor, como o Senhor quer, da maneira como o Senhor se agrada, da forma que o Senhor nos chamou, que nós possamos deixar tudo embaraço, deixar tudo aquilo que nos aflige e com alegria servir esse Deus. Tudo isso vai passar. Eu creio, irmãos, porque o Senhor é Deus e Ele está conosco e tem uma multidão de pessoas, igrejas, que estamos clamando em favor para que o Senhor possa repreender todo este mal. Estamos intercedendo pelo nosso país para que o Senhor possa operar grandes milagres. E o Senhor tem feito, irmãos, grandes coisas em nosso meio. E quantas maravilhas nós podemos descrever daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. E para terminar, irmãos, para concluir e terminar, eu quero ler com os irmãos Isaías, capítulo 60, versículo 1, diz assim: levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Portanto, vamos expressar essa glória do Senhor dia a dia. Vamos continuar servindo ao Senhor. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de poder falar um pouco da palavra do Senhor. E eu quero orar com os irmãos nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E creio que o Senhor, nesta noite, ó Pai, falou ao coração de muitos irmãos e que o Senhor possa ter transformado vidas nesta noite, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar e nos dar vitória, Senhor, em todos os momentos do nosso viver. Que todas essas enfermidades sejam vencidas, dissipadas em nome de Jesus. E o teu nome, Senhor, possa ser glorificado, exaltado para o louvor da tua glória. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.